Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja habitando grandemente na sua vida e na da sua família. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor nesse domingo, primeiro domingo do mês. E veio à memória que esse seria o nosso domingo de ceia. Domingo que seria celebrado a ceia do Senhor na nossa igreja. Então eu queria compartilhar com os irmãos um texto interessante que eu encontro lá no Evangelho segundo o médico Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, 14. Fala assim a palavra do nosso Deus. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra e pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos dê entendimento para compreendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas nestes dias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O título da reflexão de hoje é Desejo Ardente. Desejo Ardente. Porque na versão da Revista Corrigida tem assim, no versículo 15, porque desejo ardentemente comer convosco essa Páscoa. Irmãos, Jesus já está nas suas últimas horas. Ele sabe que vai ser entregue aos escarnecedores, e será espancado, e será cuspido, e será açoitado, e depois crucificado e morto numa cruz. Mas no coração de Jesus nasce um desejo, um anseio, uma vontade ardente, uma vontade ansiosa de comer a Páscoa com seus discípulos. Jesus, irmãos, ele morre na mesma época da Páscoa dos judeus, em que os judeus celebram a libertação do povo do cativeiro egípcio, no qual eles ficaram 400 anos como escravos do Império Egípcio. Certo? E exatamente na Páscoa, que celebra a libertação, Jesus é entregue e morre na cruz. Mas o que, irmãos, teria colocado em Jesus esse desejo ardente, essa ansiedade de estar com seus discípulos na Páscoa? Eu anotei 4 coisas aqui, irmãos. 5 coisas, melhor dizendo. 5 coisas que o texto nos traz sobre esse desejo de Jesus de estar com seus discípulos, irmãos. E também nós deveríamos ter esse desejo de estar com nossos irmãos. Nós temos passado por tempos de isolamento, em que cada um está em sua casa, com sua família, mas que deveria surgir no coração de cada um cristão, de estar em comunhão, de estar junto com o seu irmão. E esse é exatamente o primeiro ponto que eu trago. Jesus, ele deseja celebrar a Páscoa porque ele deseja ter um momento de comunhão, de entrosamento, de companheirismo, de troca de ideias, de estar junto, de estar na presença daqueles que andaram com ele esses 3 anos por mais um dia, irmãos. Comunhão não é apenas estar junto, mas comunhão é partilhar das coisas. Jesus busca um momento de comunhão com seus discípulos antes do seu martírio, antes da sua dor, antes de cumprir a sua missão salvífica aqui na terra. Jesus, ele marca um encontro
encontro com seus amigos. Lá no versículo 14 fala assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Irmãos, quanto é gostoso, irmãos, nós estarmos juntos de pessoas que têm a mesma fé, que têm o mesmo sentimento, que têm a mesma alegria. A ceia da Páscoa judaica, ela nos traz um momento familiar. A Páscoa judaica é um momento entre quando os judeus se encontram com suas famílias para comemorar o livramento de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12, versículo 2 e 3, é relatado assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para por aí calculares quanto basta um cordeiro. A primeira coisa que nós vemos, irmãos, é a vontade de Jesus estar com aqueles que para ele era a família dele. A família espiritual, irmãos. Aqueles que têm a mesma fé, os mesmos desejos, os mesmos anseios, para o reino de Deus ser cumprido. Jesus queria estar com aqueles que entenderam o plano salvífico de Deus e que o acompanhavam na sua jornada. Nesses dias, irmãos, precisamos também ter o desejo de estar com a família da fé. Ter comunhão com a família da fé. Salmo 133 é um salmo que eu gosto muito. Fala assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Interessante que a palavra que é traduzida como viver em união, no hebraico, eu não sei pronunciar direito, mas é shevet, se eu não me engano, shevet, que significa sentar junto. Sentar junto. Então, viver em comunhão é poder sentar juntos. Poder sentar junto, irmãos, porque as pessoas não podem mais sentar juntas, não sabem mais sentar juntas. Às vezes, quando pessoas diferentes sentam juntas, é briga, é contenda. As famílias mais perderam o costume de sentarem juntas para almoçar. Até hoje, minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela tem o costume de, no Natal e na Páscoa, na Sexta-feira Santa, reunir a família para estarmos juntos, como família, junto com ela. Mas, com o passar do tempo, irmãos, perde-se esse costume. Apesar dela fazer a ceia do Natal, a ceia da Páscoa, mas alguns irmãos meus de sangue, eles não vão mais. Às vezes porque tem já suas famílias separadas, ou às vezes porque tem contendas de um irmão para com o outro. Eu não posso estar junto dele. Se ele for no horário, eu vou em outro. Se isso acontece na nossa família de sangue, imagina a família espiritual, irmãos. Mas Jesus diz assim, eu desejo ansiosamente estar comendo com vocês essa Páscoa, porque Jesus tinha a certeza da necessidade de vivermos numa comunhão, de sentarmos juntos, de podermos dialogar, mesmo sendo diferentes, mas temos prazer nessa comunhão. Segunda coisa, irmãos, no versículo 15, lá de Lucas 22, Lucas relata assim: e disse-lhe, tenho desejado ansiosamente ou ardentemente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Irmãos, outra coisa que Jesus desejava estar com seus discípulos é porque na comunhão, irmãos, também há consolo. Consolo, apaziguar da dor nossa de cada dia, irmãos. Jesus estava prestes a ser entregue aos escarnecedores, a viver a sua morte vicária, a ser o Marte na cruz, a pagar pelos nossos pecados. E seu coração estava angustiado.
mas a presença dos apóstolos, dos discípulos, dos seus amigos ali, ele confortaria o seu coração, irmãos. Ele fala bem claro: tenho desejado comer essa Páscoa convosco antes de sofrer. Porque, irmãos, quando nós enfrentamos os sofrimentos sozinhos, muitos não aguentam a dor. Mas quando nós enfrentamos sofrimentos com companheiros, com amigos, com irmãos, um consola o outro, um ajuda o outro. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, versículo 10, Paulo escreve aos Filipenses e fala assim, ó: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinham antes, mas faltava oportunidade. Jesus vê no momento de comunhão, de Páscoa, de ceia, um momento de a oportunidade de ser consolado pelos seus discípulos. Paulo aos Filipenses também, ele fala aos Filipenses que foi oportuna a sua ajuda. Antes eles não estavam ajudando porque faltou oportunidade. Mas na oportunidade é bom estar junto, é bom estar em comunhão. Jesus estava ansioso para ver os discípulos, para comer com eles a Páscoa, porque ele queria ser confortado. Quão gostoso é ser abraçado quando nós estamos angustiados. Como é gostoso ser abraçado quando eu estou com um problema. Quão bom é ser abraçado quando eu estou sem emprego, quando eu estou doente. Jesus fala: estive enfermo e visitar-te, preso e foste me ver. Essa é a questão da comunhão. Quando nós estamos separados como agora, a ansiedade de estar compartilhando nossas coisas com a comunidade de fé deve aparecer mais, ser mais evidente em nós, irmãos. Ligar: como tá? Hoje me alegrei, hoje me entristeci. É uma ansiedade no coração de todo crente estar consolado por Jesus e também pela sua comunidade de fé. Jesus queria estar com seus discípulos porque eles alegravam seu coração. Terceira coisa, irmãos. Só um adendo que eu esqueci, irmãos. Apesar de Jesus ansiar a sua momento de comunhão, ansiar estar no conforto dos seus discípulos, mas também Jesus sabia que às vezes a nossa comunhão não é perfeita. A comunhão humana, ela pode se assemelhar à divina, mas às vezes, irmãos, algumas coisas nos entristecem a cada dia. Jesus, lá no versículo 21 de Lucas, ele fala assim: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Jesus, apesar de ansiar a comunhão dos apóstolos, mas ele sabia que no meio dos apóstolos existia um dissidente. Por isso, você que às vezes não tem esse desejo de estar em comunhão, por causa de alguém que lhe incomoda, que você acha que não está andando de forma que lhe apraz, saiba que até Jesus enfrentou a adversidade no meio dos apóstolos. Mas Jesus não deixou de estar junto dele. Apesar de Judas ser o filho da perdição, aquele que traiu a Jesus, mas em momento nenhum Jesus deixou de andar com Judas, de aconselhar Judas, de comer com Judas. Em momento nenhum Jesus largou da comunhão da igreja ali que estava se criando, dos seus apóstolos, porque um era assim ou era assado, ou porque um iria o trair. Se você não sente o desejo de estar em comunhão, estar no conforto dos santos por causa de alguém, tire isso da sua mente. Porque o importante é que ali a presença do Senhor Jesus se faz. E é isso que nós precisamos. Voltando aqui, irmãos. Versículo 19, pulando aqui para o 19, ele fala assim: tomando um pão,
tendo dado graças. Jesus, irmãos, ansiava compartilhar também com os discípulos ações de graça. Poder render a Deus a graça, agradecimento, irmãos. Mas, pastor, eu em casa eu agradeço todo dia a Deus. Agradeço a Deus por não ter pegado ainda a Covid-19. Agradeço a Deus por ter mantido a minha casa. Agradeço a Deus por meus filhos, pela minha esposa, pelo marido. Só, irmãos, que o termo ações de graças requer testemunhas. Porque nós fazemos culto de ação de graça para bodas, culto de ação de graças por uma cura, porque nós queremos não apenas agradecer a Deus, mas agradecer a Deus na presença da igreja, na presença de servo do Senhor. Jesus ansiava estar ali com os discípulos, agradecendo a Deus por 3 anos de ministério, por ter conservado ele até ali, por dado a ele resignação para a sua missão. E ele pega o pão e rende graças, não apenas pelo pão material, pelo alimento, mas ele rende graças pela oportunidade de ter mais um momento com seus discípulos. Ele rende graças por mais um momento que ele tem para ensinar os discípulos. Jesus rende graças porque Deus iria proteger aqueles discípulos e salvar muitas pessoas através dele. Não está escrito isso no texto, mas é implícito, irmãos. Está implícito isso. Lá em João, capítulo 11, João 11, Jesus fala exatamente sobre isso, irmão. João 11, versículo 41 e 42. Quando Jesus ele ressuscita Lázaro, ele levanta a voz para o céu e fala assim, ó, e tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus ele levanta as mãos aos céus e ele agradece porque ouviu e Deus ressuscitou Lázaro. Mas no versículo 42 ele faz um adendo, ele fala assim, aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei, por quê, irmãos? Por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A ação de graças, irmãos, ela tem também por função trazer fé para os outros, imputar a fé, para que aqueles que veem o nosso agradecimento pela cura, pela bênção, ele também se anime na sua fé e diga, olha, se o Deus fez na vida dele, ele fala na nossa também. E Jesus ele erga as mãos para os céus e agradece à vista dos discípulos, para que fosse relatado que Jesus, mesmo sabendo que iria morrer, mesmo indo para a cruz do Calvário, mas ele agradece ao Senhor. Ele levanta o pão e diz, graça eu te dou, ó Pai. Precisamos, irmãos, sermos mais gratos a Deus a cada dia. Jesus ansiava estar na comunhão, ansiava estar no conforto, e nesse meio espiritual, ele ansiava também poder agradecer a Deus, render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor é cultuar, é louvar, é ter ações de graças a Deus. Penúltima coisa, irmãos. Jesus ansiava também estar na presença, estar com os discípulos, celebrar a Páscoa, porque ali foi também um momento, irmãos, que ele pôde compartilhar. Versículo 19 a 20, lá voltando a Lucas 22. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice da aliança no meu sangue, derramado por vós. Irmãos, Jesus ali, mesmo sabendo que ia para o martírio, mesmo sabendo que ia para a cruz, ele ansiava dar aos seus discípulos as últimas instruções, e ensinar a eles que ele estaria dando o seu corpo e o seu sangue para a salvação deles. Eu anseio ensinar isso para os meus discípulos, para os meus apóstolos. Eu quero que eles saibam que eu estou dando meu corpo, meu sangue, em prol deles, para a salvação da vida deles. Isso é tão importante, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, ele relata isso. 1 Coríntios, o texto que nós mais usamos para a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo
23, Paulo fala assim, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, é preciso saber a necessidade de estarmos partilhando um para com outros os ensinamentos de Deus. Quando nós estamos afastados fisicamente, nós não temos esse privilégio de estar um ao outro. Quantas vezes eu estou, às vezes, preocupado com alguma coisa, pensando na mensagem, na reflexão, e algum irmão na igreja bate em minhas costas, me dá um abraço e fala assim: pastor, você se lembra disso, dessa passagem? E aí vem aquele start, e vem ali toda a mensagem na nossa mente, para o domingo, para a quarta. Há um compartilhar, irmãos, de aprendizados de Deus. Jesus desejava incessantemente estar com os apóstolos para poder compartilhar esse ensinar. Nesse momento aqui ele ensina sobre a ceia. Ele queria participar da ceia judaica, mas para ensinar que ali estava sendo instituída uma nova ceia, uma nova aliança, não no sangue do cordeiro pascal, não no sangue do cordeiro que era cortado o pescoço e passado nas vergas das portas da casa, quando o povo foi liberto do exílio egípcio. Mas ele agora estava aspergindo sobre os apóstolos, sobre os cristãos, o sangue da aliança, o sangue do cordeiro definitivo que era o próprio Jesus. E era preciso ensinar isso. E não podia ser ensinado à parte, tinha que ser ensinado em comunhão. Ele queria ensinar, repartir o ensinamento. Quando nós vamos para a casa do Senhor, mesmo não sendo professores, pastores, diáconos, pregadores, cantores, mas de alguma forma nós partilhamos ensinamentos de Deus um para com os outros. Um tem profecia, outro tem línguas, outro tem ensinamentos, mas todos ensinam da parte do Espírito Santo de Deus. É preciso nós desejarmos isso incessantemente. E por fim, irmãos, Jesus desejava estar com os apóstolos na Páscoa para que eles fossem avisados, irmãos. Versículo 21 e 23, e aqui eu termino. Ele fala assim: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que é determinado, mas há daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Jesus agora ele finaliza esse encontro, esse anseio, para alertar os discípulos que o reino de Deus, que a missão que ele estava dando, era uma coisa séria, irmãos. Não é brincadeira. Nós não estamos na igreja, na congregação, brincando. Nós não somos cristãos para brincar. Nós temos um trabalho sério a fazer. E todo aquele que entra nesse ministério, nessa seara, de ser cristão, um dia ele vai se apresentar perante o tribunal de Deus. E vai dar conta da sua mordomia, do seu trabalho, daquilo que foi produzido por ele, depois que ele encontrou a Cristo. Lá em 1 Coríntios também, 11, vou voltar aqui que eu desmarquei a Bíblia. Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim, 1 Coríntios 11, 28, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco que dormem. Pois se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo frisa o que Jesus falou, com mais palavras. Ele fala que é preciso nos examinarmos, nos julgarmos. A seriedade, irmão, do reino dos céus é muito grande. Eu estava meditando esses dias que nós somos confrontados com as reportagens sobre o número de pessoas que morreram, irmãos. E nós temos nos abalado muito com o número de mortes. Na Itália morrem 1000 pessoas por dia, na Espanha também. Mas o que mais nos preocupa, além das mortes, é dos 1000 que têm morrido por dia. Quantos têm ido para a condenação eterna?
Quantos não têm ouvido a palavra de Cristo? Quantos não têm se arrependido e aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quantos? E penso, será que nós como igreja, nesses tempos difíceis, temos alertado, avisado as pessoas sobre isso? Jesus ansiava, estava ansioso por compartilhar os avisos aos seus discípulos. Olhem, tome cuidado, porque já no nosso meio existe aquele que vai trair, que vai me trair. E Paulo fala também que muitos estão dormindo na fé. No caso, o que ele fala é morte, irmãos. Ele fala assim, não são muitos que dormem em questão de estarem mortos. Mas eu trago para a nossa vida também que são muitos que estão mortos espiritualmente. E nós, como igreja do Senhor, temos que avivar essas pessoas. Alertá-las, avisá-las, que pode vir um fim, mas o fim com Jesus não é fim, mas começo. Mas o fim sem Jesus é condenação e morte eterna. Era hora dos seguidores de Cristo entenderem que nós estamos trabalhando com coisa séria, que o reino de Deus é coisa séria. Lá em Lucas 17, é o último versículo para nós terminarmos. Lucas 17. Jesus fala, Lucas 17, 1. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que ele fosse pendurado ao pescoço, uma pedra de moinho, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Jesus ansiava alertar a sua igreja em construção, os seus apóstolos, os seus discípulos, que nós estamos trabalhando num reino sério, num trabalho sério, e que o Senhor espera muito de nós. Jesus ansiava por comunhão, por consolo, por poder se expressar, ensinar, para compartilhar e para nos avisar. E você? Qual o anseio de sua alma hoje? Você anseia estar com os irmãos em comunhão? Voltar para a igreja? Voltar a louvar, a cantar? Voltar a aprender de Deus ou a ensinar de Deus? Voltar a ter aquela comunhão de abraçar o seu irmão, de beijar o seu irmão, como Jesus tinha? Ou será que nosso desejo da nossa carne é continuar distante? Não digo distante como isolados hoje, porque isso um dia vai acabar. Mas alguns têm se tornado distantes, espiritualmente, em propósito. Atos dos Apóstolos fala que todos da igreja primitiva tinham tudo em comum e tinham o mesmo pensamento. Era a mesma forma de pensar. O anseio do coração de Jesus era estar perto dos seus. E o seu anseio, qual é? Vamos estar orando? Santo Deus, amado Pai, obrigado por mais este dia, pela sua mensagem, que nós tenhamos aprendido alguma coisa de Ti, Senhor. Nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém e glória ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando e guardando a sua casa. Amém.